Se você está trabalhando no SUS, o seu empregador, lá, o seu chefe, é o Estado, é o município, né? De alguma maneira, né? De alguma maneira, você tem essa imagem, né? Concorda comigo? Você está num hospital, né, estadual, né, numa UPA. Quem é o seu chefe ali? É o Estado. A política pública, às vezes, vai influenciar muito no seu trabalho, até a mudança das coordenações, da gestão, das equipes. Pode mudar muito o fruto, né, do ambiente político que se vive. Se você está dentro de um hospital conveniado, o seu empregador, né, o seu chefe, é o convênio. Então imagina, você está trabalhando no hospital do plano, lá, plano Canon, plano X aqui, aleatório. Você é empregado do plano. Indiretamente, se você quiser pensar assim. Então, se de um lado as políticas públicas do Estado fazem sentido para você, numa campanha de vacinação, que seja, numa campanha de, sei lá, de tratamento, numa campanha de racionalização de algum tipo de medicamento. Isso acontece para todo mundo, pô. Qualquer lugar que tu trabalhar dentro do SUS mais tempo, sei lá, 6 meses, você vai se esbarrar com alguma dessas, um mutirão. Isso acontece pra caramba, pô. Então significa ali, se você tá dentro dessa, e você entende isso com muita tranquilidade, por que quando você vai pro convênio, você acha que você é dono dali? Por que quando você tá no convênio, você não concorda em seguir as políticas da empresa? Por que quando você tá no convênio, você não quer, por exemplo, pedir que o seu paciente faça um relatório, por exemplo, sobre o seu atendimento, se foi bom ou ruim? Você não tá trabalhando na empresa, pô. Ou alguém tá te enganando quando você entrou no hospital? Alguém disse que não é de um convênio aqui do hospital, ou o hospital não é uma empresa, de fato. Que tem metas, que tem que economizar. Então, pô, se você está num pronto-socorro, e aí num plano pequeno que você trabalha dentro desse hospital, a todo paciente que você atende, você pedir uma ressonância, deixa uma hora ou outra, o que vai acontecer? Essa empresa vai te chamar e falar, ô Rômulo, por que você está pedindo uma ressonância para todo mundo? Pode ser que você esteja certo. Mas há uma grande probabilidade, principalmente se você estiver começando, é que você esteja exagerando na solicitação de exames, por exemplo. Imagina que você está neste mesmo hospital e existe uma política não pública, empresarial agora, de tratamento de pacientes domiciliar. Porque há uma rede muito bem construída, né, de técnicos de enfermagem que conseguem fazer as medicações em casa. E você todo dia interna um paciente para fazer antibiótico. Olha, se o paciente poderia ser internado em casa, e essa é a política da empresa, se você não seguir a política da empresa, é muito provável que você se torne um funcionário ruim. Um funcionário que a empresa não quer. Então essa é uma visão que eu duvido muito que você já tenha ouvido falar dessa forma tão direta. Tão direta. E se você jogar o jogo, e eu não estou dizendo você fazer alguma coisa errada. As pessoas não digam, a gente fala isso muito para os funcionários do Pé Zerado, né? Cara, pô, você tem que vestir camisa, né? Ou seja, você tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, pô. É claro que alguém da minha empresa que veste a camisa e faz o dever, cumpre aquilo que tem que ser cumprido, do modo como a gente acredita que tem que ser feito, eu vou dar muito mais espaço para esse funcionário, é óbvio. Da mesma maneira neste hospital particular que tu está trabalhando, ou que tu quer trabalhar, na verdade. A gente está imaginando o seu primeiro plantão aqui. Então, se você chegar lá e entender essa política, entender o objetivo ali, e sério, e falando de Deus, muitas vezes, isso às vezes a gente consegue bater num papo ali com o próprio nosso coordenador ali, que era o João. Por exemplo, ele vai te explicar o uso de alguma medicação, o uso de algum antibiótico, um tipo de internação, o modo de conduzir determinado tipo de paciente, como que funciona, por exemplo, as internações cirúrgicas,
Como que você, por exemplo, imagina, olha, cara, a gente não, dentro aqui da nossa política, a gente quer que os pacientes, por exemplo, com apendicite, que é um caso muito recorrente, sejam operados em 24 horas para diminuir o tempo de internação, diminuir a mortalidade, diminuir os custos. Então, assim que você suspeita, tu tem que entrar em contato. Então, imagina que você está suspeitando de uma apendicite e você não está entrando em contato. Tu está gerando um prejuízo. Você está gerando um prejuízo. Não estou dizendo financeiro, mas um prejuízo para aquela empresa que você está trabalhando, que te contrata, que paga para você. Então é ela que você deve servir, para que você possa bem servir diretamente os seus pacientes, que é o seu objetivo final. A sua finalidade tem que ter no seu paciente. O bem que você vai fazer. E não com mal, claro. Então, você não negocia também os seus princípios, os seus valores. Então, eu não estou te pedindo para que você faça algo errado em prol da empresa. Nunca. Seus princípios são inegociáveis. Deveriam. Deveriam ser assim. Beleza? Entendeu essa ideia de trabalhar no SUS, de trabalhar dentro de uma rede conveniada, no hospital particular? Você tem que entender a política do Estado, que você já entende, que você já acha legal, que você concorda. Você também precisa entender a política empresarial, para que você realmente possa ter sucesso nesse seu primeiro emprego.